Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma discussão de casos aqui do Eco Descomplicado. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e ecocardiografista e criador do Eco Descomplicado, onde você deve vir se quiser fazer eco com mais segurança. Hoje chegamos aqui à nossa discussão de casos de número 161. Sim, estamos há bem mais do que 160 semanas consecutivas discutindo a cardiografia aqui, todas as terças-feiras, às 8h30 da noite. Então, se você está chegando aqui agora, não deixe de se inscrever no canal para ser notificado quando a gente estiver publicando conteúdos novos, né? A gente publica conteúdos aqui atualmente todas as terças e quintas-feiras. Nas quintas-feiras a gente discute um artigo recente e relevante do universo da cardiografia no nosso Echo Journal Club, e nas terças-feiras a gente discute um caso prático aqui, geralmente caso meu ou de um dos meus alunos, publicados na comunidade do Eco Descomplicado, para a gente se aprofundar dentro de um tema no universo da cardiografia. Então, não deixe de se inscrever nesse canal para ser notificado quando estiver aplicando conteúdos novos, e não deixe de curtir esse vídeo, porque é assim que você ajuda a divulgar meu trabalho, né? É assim que a plataforma entende que esse é um material de qualidade e vai mostrar ele, divulgar ele para mais pessoas buscando conteúdos por cardiografia aqui nessa rede, tá certo? Então, feitos os recados iniciais já de praxe, vamos partir para a nossa discussão de caso de hoje, ou para conhecer o nosso caso de hoje. Mas antes, um aviso rápido que eu já ia esquecendo. Você deve ter percebido que, embora essa discussão de caso esteja indo pontualmente ao ar às 8h30 da noite, como de costume, e que você esteja vendo um chat aqui ou aqui do lado, mas essa discussão de caso, na verdade, ela foi gravada e está indo ao ar em formato de estreia. E a previsão é que essa discussão de casos esteja indo ao ar no dia, na terça-feira de carnaval. Então, como eu imagino que muitos de vocês também, possivelmente, não estejam nas suas casas para poder, para esse período, né? Muita gente acaba viajando, geralmente quem tem filhos, sobretudo, ou quem gosta de curtir o carnaval. E embora eu mesmo até goste bastante do carnaval, eu que moro em Salvador, no olho do furacão, mas justamente por isso, para garantir aí a consistência, garantir que vocês não vão ficar sem o nosso já tradicional conteúdo de terças-feiras, eu estou deixando esse material gravado para que todo mundo possa seguir aí com a nossa rotina habitual, tá certo? Eu, na verdade, não estou curtindo o carnaval, eu estou trabalhando nesse momento, né? Eu estou de sobreaviso na segunda, terça e quarta de carnaval, mas faz parte, ossos do ofício. Eu já viajei e hoje eu já devo estar de volta em Salvador, depois de ter viajado com as crianças e com Carol. Então, vamos lá, vamos partir para conhecer então a nossa discussão, o nosso caso que a gente vai discutir hoje aqui, tá? Então, basicamente, a gente está aqui diante das imagens, né? Vocês vão conhecer as imagens desse homem de 72 anos, o nome fictício aqui, claro, não é o nome do paciente, que tem uma história de fibrilação atrial, com ablação dessa fibrilação atrial, aí há cerca de 5 anos, tá? Ele negava ser portador de outras comorbidades, mesmo hipertensão arterial ou diabetes, e basicamente ele foi admitido no hospital com queixa de palpitações, tá? Então, ele teve queixa de palpitações, paciente que já tem histórico de FA com ablação. Chega com palpitação, faz o eletro, o que é que ele encontra? Fibrilação atrial. Então, esse é o contexto desse exame aqui. Esse foi o exame desse paciente na chegada ao hospital. Na verdade, não na chegada em si, ele foi internado, admitido, foi para a unidade de terapia intensiva, e aí, no dia seguinte à admissão hospitalar, eu cheguei para fazer o exame que vocês vão ver aqui agora, tá? E aí, então, eu comecei o exame pela janela parasternal longitudinal, como de costume. A gente consegue observar que a função sistólica biventricular aqui é preservada, e isso é confirmado nas medidas da janela parasternal. Então, a gente observa ali um septo de 12, prédio posterior de 11, com o diâmetro diastólico do VE de 43 milímetros, tá? O que vai dar uma estrutura relativa de parede de 0,53, com a massa do VE certamente aumentada, ali quase 180 gramas antes de indexar. Então, isso, se bem que não me lembro agora do peso e altura dele, mas provavelmente, mas isso deu hipertrofia, isso eu lhe garanto, só não me lembro agora qual era o grau de hipertrofia. E uma função sistólica ventricular preservada, como vocês podem observar ali, 65% de fração de ejeção pelo método de Takos, com o átrio esquerdo aumentado, né? Um paciente com fibrilação atrial, 48 milímetros de diâmetro do átrio esquerdo, certo? A avaliação com o Doppler colorido não mostrou nenhuma valvopatia significativa, nenhum fluxo anormal ali na região das válvulas mitral ou aórtica, ou mesmo na via de saída do ventrículo esquerdo. E a análise do eixo curto
também não teve ali nenhuma evidência compatível com, eventualmente, uma dissincronia ventricular, um movimento paradoxal do septo, ou mesmo uma alteração de contratilidade segmentar, pelo menos ali naquela janela, da janela parasternal em eixo curto, certo? Aí a gente chega nas imagens apicais, e aqui nas imagens apicais algo me chamou a atenção, né? Algumas coisas, na verdade, me chamaram a atenção, e eu quero que vocês me contem aí o que chamou a atenção de vocês, né? Vocês que estão aqui no chat ao vivo. Eu lembro que, embora esse vídeo seja gravado, eu faço o vídeo em formato de estreia, porque eu mesmo estarei presente aí no chat com vocês para poder tirar dúvidas e fazer comentários em relação ao conteúdo que está sendo postado aqui, tá? Então não deixem de participar. Vocês sabem que eu odeio ficar falando sozinho, então comentem aí, interajam e participem, que eu vou fazer o possível para participar junto com vocês, tá? E me contem aí o que chamou a atenção de vocês. Caso você não esteja vendo esse vídeo na estreia, pode colocar no comentário aqui o que foi que chamou a sua atenção em relação a esse vídeo, tá? E basicamente aqui, eu não sei vocês, mas o que me chamou a atenção é que, apesar da gente ter identificado uma certa dilatação atrial esquerda lá na janela parasternal longitudinal, aqui os átomos me pareceram bem maiores do que eu esperava, tá? Então aqui provavelmente eu devo depois ter colocado o peso e a altura do paciente, porque depois foi calculado aí o volume indexado do lado esquerdo, né? Então o volume indexado ali bem maior do que o limite superior da normalidade de 34, e bem maior do que o limite para grave, né? Que é de 52 ml por metro quadrado. Aqui um volume indexado de 71 ml por metro quadrado, um volume do lado esquerdo realmente grande. Mas, de novo, aqui talvez nenhuma grande novidade, considerando um paciente portador de fibrilação atrial que interna por um novo episódio de fibrilação atrial. Mas a verdade é que não foi só isso que me chamou a atenção, né? Além da gente ter, de fato, esse átrio esquerdo que é talvez bem maior do que eu esperaria, sobretudo num paciente que supostamente foi submetido à ablação e que interna numa queixa de FA sintomática, ou seja, é bem provável, bem possível que ele não viesse em arritmia em casa. Mas uma outra coisa que me chamou a atenção foi que esse septo me pareceu um pouco mais exuberante nas janelas apicais do que ele era a priori lá na janela parasternal, tanto longitudinal como em eixo curto, né? E naturalmente, quando a gente observa isso, a gente tem que ir mais a fundo na análise, tem que rever ali o que a gente pensava para aquele exame e considerar, inclusive, rever as nossas medidas, né? Um outro ponto que eu esqueci de comentar é que, além de ver esse septo um pouco mais hipertrófico, né? Esse septo aí um pouco mais espesso do que eu inicialmente esperava a partir das imagens da janela parasternal longitudinal e eixo curto. Uma outra coisa que chama atenção é esse movimento da válvula mitral, um folheto mitral mais alongado ali, que tem a ponta levemente direcionada para a região do septo interventricular, embora não chegue a tocar o septo em nenhum momento, tá? Então, tudo isso aí me fez retornar lá para a janela parasternal longitudinal para rever as medidas que eu tinha feito, né? Então, essas aqui são as medidas feitas originalmente. Eu vou ampliar aqui as medidas do septo para que vocês possam ver mais de perto também, tá? Então, eu fui olhando ali e falei, rapaz, tá esquisito esse negócio, vamos repetir essas medidas aí. E aí eu adquiri uma nova imagem na janela parasternal longitudinal, aí eu peguei uma nova imagem, né? Fui adquirir de novo a imagem, buscando ali garantir uma maior qualidade na aquisição, por assim dizer, ali com a visualização bem bonitinha dos folhetos da válvula mitral e aórtica, com boa definição das bordas tanto do septo como da parede posterior. E não só isso, perceba que eu ajustei o foco e também o tamanho do setor e a posição do setor de ultrassom ali, para melhorar um pouquinho mais o meu frame rate ali, para que eu tivesse talvez uma melhor nitidez na avaliação, para a realização dessas medidas. E aí, qual não foi a minha surpresa, que ao refazer as medidas do septo ali nessa janela, eu me deparei com um septo que de fato era maior do que a medida original, que era de 12. Aqui eu peguei uma medida do septo aqui, né? Tem duas medidas, a primeira aqui e a segunda aqui, mais para cima, né? A gente tem então aqui uma medida que foi na região basal do septo anterior ali de 15 milímetros, né? 101,5 centímetros. E aí, refazendo todas as medidas, né, ali naquela janela, para poder ter o valor certinho, principalmente de massa e tudo mais, a gente teve ali então
um diâmetro que foi do septo de 15, parede posterior de 11, no DDVE de 44. Né? Então, aí sim, agora fica mais compatível com aquela impressão que a gente teve na avaliação das janelas apicais, né? E não só isso, eu comentei com vocês, né, que tem aquele movimento dos folhetos da válvula mitral na direção do septo, né? Embora lá na janela apical, desculpa, nas janelas parasternais, a gente com o Doppler colorido não tivesse visto nenhum fluxo acelerado ali, obviamente eu fui reestudá-lo aqui nas janelas apicais. E, de fato, embora exista aí um deslocamento da ponta dos folhetos na direção do septo, a gente não observa ali um gradiente sistólico significativo, mesmo a manobra de Valsalva, tá? Então, eu fiz também, obviamente, a medida com a manobra de Valsalva e os gradientes foram exatamente os mesmos, não teve nenhuma mudança. Então, sinalizando ali que, de fato, embora haja uma discretíssima aceleração de fluxo naquela topografia, essa aceleração de fluxo não se traduz numa velocidade ou gradiente elevado, muito significativo, tá? E é interessante notar que o que chega mais perto do septo aqui não é tanto o folheto da válvula mitral, né, o folheto posterior, mas principalmente aqui a gente vê que é mais o subvalvar, né, da válvula mitral ali, do folheto posterior da válvula mitral, que parece se aproximar ali quase que no efeito Venturi mesmo, né? Óbvio, a ponta dos folhetos também se inclina um pouquinho para o septo, né, para cá que vocês estão vendo, mas não chega a tocar o septo. E, como a gente vê, não tem um gradiente significativo ali na via de saída do ventrículo esquerdo, né? E aí, obviamente, eu aproveitei essa janela para refazer, né, ou para checar a medida do septo, e aqui, minha surpresa, ou melhor, eu fiquei bem satisfeito que eu peguei um septo muito parecido, uma medida do septo de 15 milímetros, muito semelhante àquela medida que eu tinha feita originalmente lá na janela parasternal longitudinal. E aí vem a grande questão, né? Sabendo que esse exame foi feito todo por mim, eu fiz a primeira medida, eu fiz a segunda medida, e talvez eu tivesse chegado a uma conclusão diferente, a um diagnóstico diferente, se eu não tivesse me dado ao trabalho de retornar, de refazer as medidas da janela parasternal longitudinal. E mais do que isso, a pergunta que eu faço para vocês aqui, né, nem tanto pergunta, mas o questionamento e a provocação que eu faço para vocês aqui é: como então a gente deve fazer, ou como a gente pode fazer, para evitar medidas incorretas da janela parasternal longitudinal como um todo, mas em especial aqui nesse caso, no septo interventricular? Existe alguma maneira da gente minimizar esse risco e contornar eventuais limitações ali que a gente possa ter? Porque, veja, esse paciente eu consegui melhorar a janela, mas e se eu tivesse uma janela acústica muito mais limitada do que isso, muita atenuação ali por interposição de tecido adiposo, por exemplo, será que será que talvez exista alguma maneira de garantir que eu não vá cometer erros nesse sentido? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? Eu já vou trazer para vocês algumas informações a mais, mas a primeira informação que eu gosto muito de citar esse artigo aqui nas minhas aulas é que vocês precisam entender que mesmo a medida feita por um mesmo examinador, no caso aqui eu mesmo, né? Ou entre examinadores diferentes, examinadores experientes, capacitados, a gente vai ter uma razoável variabilidade nas medidas dessas dimensões das estruturas cardíacas aqui, em especial da espessura do septo interventricular. Esse trabalho, que eu gosto muito de citar, como eu já comentei, é um trabalho publicado aí em 2021, que basicamente pegou imagens tanto de ressonância cardíaca como de ecocardiogramas de pacientes com e sem o diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica, e pediu para uma série de examinadores experientes avaliarem as imagens e determinarem ali aonde eles fariam a medida do septo ventricular para cada um dos pacientes, para cada um dos casos que foi apresentado para eles ali. Então, foram os mesmos exames apresentados para um grupo de especialistas de imagem cardiovascular em ressonância e em ecocardiografia, para avaliar isso. E perceba como essa figura é muito ilustrativa, né? Mostra que cada examinador teria feito em um local diferente, muitas vezes em direções diferentes e com resultados completamente diferentes, a depender do caso que você usar aqui como exemplo. Então, isso destaca o quão possível, o quão esperado é que exista algum grau de variabilidade na avaliação, né,
entre examinadores diferentes, muitas vezes de pacientes, pacientes patológicos, né, com a patologia conhecida. Então, a grande questão é, mesmo fazendo tudo certo, ainda haverá alguma variabilidade entre examinadores diferentes. É importante que você tenha isso em mente para que você também não se frustre, acima de tudo, com a medida que, eventualmente, você faça uma medida que um colega, ou antes de você ou depois de você, traga uma medida ligeiramente diferente, tá? E também entenda que isso destaca a importância de uma certa padronização, de você tentar obedecer às recomendações de realização das medidas da maneira mais adequada quanto for possível. Existe limitação de janela, tanto no sentido de limitação de janela da qualidade da imagem, como da posição do transdutor. Tem paciente, por exemplo, a gente teve um caso no hospital recentemente de um grande queimado, onde a janela parasternal dele não poderia ser obtida na região habitual, ela foi obtida um ou dois espaços intercostal para baixo ali, para que a gente pudesse minimamente visualizar alguma coisa. Né? Alguns pacientes não têm janela parasternal, a gente tem que fazer medida pelo apical, é raro, mas acontece. Então, entenda que você deve buscar, você deve ter como alvo seguir as recomendações mais apuradas, mais adequadas das diretrizes, né, tentando padronizar a sua própria medida, né, independente da diretriz, que é importante para padronizar entre diferentes examinadores, mas é importante que você mesmo tenha um padrão de medida, que você siga esse padrão para que você não faça, não tenha variação no seu próprio exame. Imagina que deselegante você dar um diagnóstico de um septo de 15 no exame e que você mesmo repete esse exame dali, sei lá, 6 meses e o septo tem 12. Né? Então, esse é só um exemplo e nem sempre a gente vai ter acesso a exames anteriores para saber exatamente como foi feita aquela medida. Então, obedecer uma padronização é muito importante para minimizar essas questões também, tá? Mas dito isso, vamos aqui então discutir algumas estratégias para a gente minimizar erros e problemas na avaliação da medida da espessura do septo interventricular ao ecocardiograma. E aí eu começo com, para mim, uma das principais causas de erro de medida do septo interventricular. Eu começo trazendo para vocês aqui uma pergunta, que quero que vocês me respondam aqui. Eu vou dar alguns segundinhos para vocês me responderem, que eu quero saber como é que você mediria o septo interventricular desse mesmo paciente, tá? Aqui a gente tem as imagens são as mesmas imagens, tá? Congeladas. A única diferença ali foi a medida do septo. Eu quero saber, então, você mediria o septo interventricular como no caso 1 na figura 1 ou como na figura 2 para esse paciente? Qual seria aí a sua opção para fazer a medida do septo interventricular nesse paciente? Opção 1 ou opção 2? Não deixe de me responder aqui no chat, olha a imagem ali com carinho, se precisar pausa o vídeo, tá? E me responde, porque é muito importante essa participação de vocês. E a verdade é que se vocês forem observar a imagem em movimento desse paciente, que eu não trago logo de cara de propósito, mas que esse é um caso bem interessante que traz à tona um problema que não é só desse paciente, porque esse paciente, na verdade, não é um problema, é uma solução. Porque aqui a gente consegue discriminar de maneira muito clara a presença da banda moderadora do ventrículo direito, que é essa estrutura, essa banda que faz parte anatomicamente ali do ventrículo direito, que liga ali, né, conecta a porção médio-basal ali do septo interventricular até a parede livre do ventrículo direito, geralmente ali na transição entre os segmentos médio e apical do ventrículo direito. Então ela cruza o ventrículo direito ali, e não é sempre que ela aparece dessa maneira que vocês estão vendo aí na imagem, onde você consegue delimitar com algum grau de precisão, né, caprichosamente ali, o que é banda e o que é septo interventricular. Alguns pacientes, essa banda moderadora só aparece a porção mais próxima do septo, e a gente não vê esse prolongamento que caminha na direção da parede livre do ventrículo direito. E aí apenas o septo parece muito espesso. Então a gente tem sempre que bascular um pouquinho o transdutor, muitas vezes ali buscar identificar onde está a banda moderadora, para que a gente possa fugir dela e garantir ali que a gente vai identificar a linha de separação entre os ventrículos esquerdo e direito ali em relação ao septo. Né? Obviamente, em pacientes com janela muito limitada, isso nem sempre vai ser possível, mas a gente deve buscar identificar essa linha de transição ali e mesmo que você não consiga observar, você tem que ter na sua cabeça que uma parte do septo interventricular corresponde ao ventrículo direito. Vai ser uma parte muito pequena, muito fina, é claro,
mas às vezes você pode estar tirando ali 1 a 2 milímetros de septo interventricular que pode fazer toda a diferença para um diagnóstico, tá? Então, é importante perceber que, nesse caso aqui específico, a medida mais correta é a medida da direita, onde eu excluí a banda moderadora. E veja como essa diferenciação com a imagem em movimento é muito mais fácil do que com a imagem estática, né? Isso é natural, tá? Mas é importante perceber isso. E a mensagem principal aqui é cuidado para não incluir a banda moderadora na sua avaliação de espessura do septo interventricular. E aí, caminhando ali lado a lado com a banda moderadora, um outro problema relativamente comum é esse aqui, que é uma banda também, mas uma banda não mais no ventrículo direito, e aqui sim, uma banda no ventrículo esquerdo, sim, muitas vezes a gente tem a formação ali, né, que é congênito a princípio, né, de uma banda anômala, conectando ali a porção basal do septo até a sua porção mais apical, às vezes até cruzando o ventrículo esquerdo também, indo lá parar num dos músculos papilares, na parede livre do ventrículo esquerdo. Então, o fato é que, em alguns pacientes, a gente pode ver tanto pseudotendão como uma banda anômala no interior do ventrículo esquerdo, e isso pode sim atrapalhar a sua medida. Então, esse é mais um cuidado que a gente tem que ter de identificar se ele está presente, né, se existe ali um falso tendão, e ter cuidado para não incluir esse falso tendão na sua medida, né? Obviamente, nem sempre você vai identificar esse falso tendão na janela parietal longitudinal, às vezes pode ser difícil, mais uma vez, por limitação de janela ou por angulação do transdutor, mas eventualmente você vai flagrá-lo ali nas janelas apicais. E claro, você medir um septo anormalmente maior do que você esperaria, ou muito desproporcional para o restante do ventrículo esquerdo, isso deve disparar em você um sinal de alerta, né? Deixar aquela pulguinha atrás da orelha para você procurar aí um motivo que justifique isso, e eventualmente pode ser a presença de uma banda anômala no interior do ventrículo esquerdo, tá? Então, aqui nesse caso em particular, né, veja que eu adquiri uma outra imagem nesse mesmo paciente ali, onde não fica tão clara a presença da banda anômala, tá? E aí, naturalmente, se você for fazer a medida, essa medida não deve acontecer aqui embaixo dessa forma, sem conseguir dividir, diferenciar bem essa banda, e também não deve ser na porção mais espessa ali, considerando essa banda, né? Na prática, a gente vai fazer a medida ali, fugindo dessa região, para que a gente tenha uma medida que seja mais compatível com a espessura da parede como um todo, porque o ponto central aqui é que essa medida não só vai ser usada, claro, para um diagnóstico de uma eventual miocardiopatia hipertrófica ou de uma outra miocardiopatia, mas também para determinação da massa ventricular esquerda. E essa massa ventricular esquerda pode ter impacto aí tanto na avaliação, por exemplo, de função diastólica, além de um outro diagnóstico que você possa vir a ter para esse paciente. Então, é importante a gente ter esse cuidado e essa atenção na hora de fazer a medida. E por último, né, a imagem que se parece muito com essa daqui é a imagem do septo sigmoide, que é um outro cuidado que a gente precisa ter também, o septo sigmoide, que é esse abaulamento do segmento basal do septo ali, que é uma protusão do septo que não tem uma causa muito bem definida. Se você quiser, tem live aqui do canal só explorando o que é o septo sigmoide, tá? Já tem aí, acho que uns 2 anos que a gente fez essa live, 1 ou 2 anos, mas o fato é que se você quiser procurar mais a fundo, você vai encontrar, é só procurar no YouTube por septo sigmoide e eco descomplicado. Mas o fato é que essa estrutura ou essa deformação do septo, que é muito comum em pacientes idosos, né? Possivelmente ali relacionado também a uma angulação da aorta que acontece com o passar dos anos aí, ela atrapalha a medida do septo, porque, mais uma vez, ali a gente está falando de uma porção muito restrita do septo interventricular, que não corresponde à espessura do septo como um todo, ou do ventrículo esquerdo como um todo. Então, para fazer essa medida, a gente vai fugir ali da porção mais basal do septo e fazer a medida mais para o interior, né? Melhor, mais para a região apical. Então, ao invés de medir aqui, a gente vai medir, na verdade, mais para cá, né? Aqui ficou melhor porque a imagem está bem bonitinha. Então, essa medida aqui é uma medida incorreta e essa medida aqui é uma medida mais correta, ali um meio termo ali, fugindo levemente do septo mais sigmoide, da porção mais basal, ali onde o septo é mais sigmoide, e caminhando ali, né, para fazer aqui a medida do diâmetro diastólico do VE ali, numa porção levemente mais apical do que talvez você fizesse naquele paciente, tá? E óbvio que nesses casos é importante, uma coisa que eu faço, descrever no seu laudo septo basal com conformação sigmoide medindo até 15 milímetros aí de espessura, ou 15 milímetros na sua maior espessura.
Então, eu destaco isso porque lá no corpo, lá no cabeçalho do laudo, vai ter a medida do septo menor, e aí, no corpo do laudo, eu descrevo que existe um septo sigmoide com a medida de tanto, mas isso é um achado relativamente benigno, ou benigno para a maioria dos cenários. Então, é importante a gente ter essa noção de que, embora atrapalhe a nossa medida, é um achado benigno, tá? E um ponto que eu acho que é muito importante a gente ter quando a gente vai fazer essa medida do septo, ou principalmente quando a gente mede um valor que está diferente da nossa expectativa em relação àquele exame, é fazer o que eu chamo de contraprova. Então, o mais comum, e é o que eu mais recomendo fazer, é o que eu costumo fazer, é girar ali do parasternal longitudinal para o eixo curto e tentar avaliar ali mais ou menos na mesma porção do septo o eixo curto e ver se aquela medida ali é aquela mesmo. É uma maneira muito boa de você excluir banda moderadora, como nesse exemplo aqui da diretriz, né? Então aqui, ó, se ele fosse medir, o azul é o errado nesse caso, onde se ele fosse medir aqui considerando a banda moderadora, né, ele mediria aqui, e aí quando ele passa para o eixo curto, ele percebe que essa medida é na altura da banda moderadora. E quando ele foge da banda moderadora aqui para o vermelhinho aqui embaixo, ele percebe que a medida é bem menor. Aqui eu com o dedo aqui, eu não sou muito habilidoso com isso, mas vocês entenderem porque a imagem já tem a medida aí, tá? Então, dito isso, é importante que você faça sempre, né? Se você pegou uma medida de septo que é diferente da sua expectativa, faça sempre uma contraprova em outra janela, tá? Faça aí, vista a sua roupa, o seu papel de investigador como bom ecocardiografista e faça a contraprova em outra janela. Nesse paciente em especial, a avaliação na janela parasternal em eixo curto, que é o que eu costumo fazer, não ficou muito boa porque perceba que o ângulo de insonação aqui, ele não é muito adequado. Eu estou cortando o septo ali de uma maneira meio oblíqua. Então, isso daria inevitavelmente uma espessura de septo muito grande. Então, eu não tinha como confiar na medida do septo para esse caso aqui em particular, na janela parasternal eixo curto, que é o mais comum, né? E foi por isso que vocês viram essa outra foto aqui, que é a foto da medida no apical de 3 câmaras, que com todas as limitações dessa janela para fazer essa medida, né? A gente sabe que a posição do transdutor ali ela é muito mais difícil de ser obtida com o rigor técnico necessário para fazer essa medida, mas ainda assim era o que eu tinha disponível e foi uma maneira que me deu um pouco mais de segurança de saber que essa medida aqui da direita ela era muito mais adequada do que a medida da esquerda e que se traduzia de fato numa melhor representação da espessura do septo anterior desse paciente do que a medida que eu tinha feito originalmente no início do exame, que está representada aqui à esquerda, né? Então, dando um zoom mais de perto aqui para vocês verem melhor essas duas medidas, então notem aqui que, de fato, talvez por não ter me chamado a atenção no subjetivo no início do exame, talvez por uma questão de posição do transdutor no tórax, a minha medida da primeira vez não foi a mais adequada ou a que melhor representa aí a medida do septo desse paciente, mas ali na segunda medida, já com todo o rigor técnico que eu poderia oferecer para esse paciente, eu trouxe aí uma medida muito mais adequada. E essa imagem aqui é para destacar para vocês que até eu mesmo, né, que estou aqui, me coloco aqui no YouTube, tentando ensinar para vocês um pouco que sei sobre a cardiografia, me considero um cardiografista já experiente, mas que mesmo fazendo tudo certo, você ainda vai ter alguma variabilidade entre exames e examinadores diferentes, como eu destaquei ali naquele trabalho que eu trouxe para vocês lá no início da discussão, tá certo? E, obviamente, é por isso que você não vai ficar somente naquela primeira medida e se dar por satisfeito com ela sem nunca mais voltar e refazê-la ou sem nunca considerar voltar e rever as medidas que você fez, né? Nesse caso, eu tinha ali, além dos achados das janelas apicais, né, com aquela dilatação atrial esquerda, com aquela dilatação atrial esquerda, com aquele movimento da válvula mitral que vocês viram ali, que obviamente não tinha obstrução de via de saída, mas é um movimento suspeito, tudo isso aí vai entrar na sua análise do contexto ecocardiográfico para você chegar a uma conclusão final sobre aquele exame. E nesse caso, vocês viram que no meio do exame eu coloquei o eletrocardiograma, porque eu fiz questão de fazer a avaliação pelo stream para esse caso, que quando eu vi, opa, isso parece ser uma hipertrófica. E aí eu fiz o stream, ele não tinha um diagnóstico prévio, tá? Então, como eu tinha no aparelho o cabo do eletro e o software disponível, eu resolvi fazer o stream do ventrículo esquerdo. E vocês percebam aqui
que de maneira muito bonita, né, é um stream bem sugestivo de hipertrófica, não só por ter um valor ali no limite inferior da normalidade do stream, propriamente dito, de 16,6%, mas também porque a gente tem justamente uma queda do stream na porção ali mais do septo, né? Então essa região aqui foi a mais envolvida em relação à sua deformação, e isso é bastante sugestivo de miocardiopatia hipertrófica, né? Destacando que o diagnóstico da hipertrófica passa justamente por uma espessura do septo ou de qualquer uma das paredes do ventrículo esquerdo maior ou igual a 15 milímetros, né? Maior ou igual a 13 em situações especiais, que são situações onde a gente tem já uma suspeita, sobretudo por conta de história familiar positiva, né, para essa doença, ou suspeita para essa doença. E com a relação entre septo e posterior maior ou igual a 1,3, que ajuda a destacar essa assimetria entre os dois. E nesse caso a gente tinha uma assimetria, né, se não me engano era 15,11, a minha medida final ali de septo para posterior, o que traz para a gente o diagnóstico nesse paciente de uma provável miocardiopatia hipertrófica. É óbvio que eu não consigo chegar a uma conclusão final nesse caso, porque eu não tenho a histologia, mas eu juntei todos os dados. Pô, tinha um paciente com átrios aumentados, hipertrofia assimétrica do septo, com a espessura que media 15 milímetros e uma relação septo-parede maior do que 1,3. Então, todos os achados além do stream, todos os achados aí bastante sugestivos, né, de uma miocardiopatia hipertrófica assimétrica na sua forma septal. O que nos lembra que nem toda miocardiopatia hipertrófica se apresenta na sua forma septal, tá? Então se lembrem que nesse caso em particular a gente tinha essa forma mais sigmoidal, né, do septo, que era realmente mais a porção basal ali que estava hipertrofiada, mas a gente tem os outros subtipos, né, de padrão de hipertrofia que a gente tem que lembrar. Não é o foco aqui da nossa discussão de hoje, mas ainda assim é importante fazer esse destaque, tá? Então, essa foi a nossa discussão de caso número 161, onde a gente falou aqui um pouquinho sobre cuidados na medida do septo interventricular, sobretudo quando a gente pensa no diagnóstico da miocardiopatia hipertrófica, tá? Aqui na descrição desse vídeo você encontra um link para conhecer mais sobre o curso de ecocardiografia do Eco Descomplicado e a comunidade do Eco Descomplicado. Então, nesse link você vai encontrar um formulário que você pode preencher com seus dados e nosso time comercial vai entrar em contato com você quando a gente tiver uma oportunidade para você entrar para o curso de ecocardiografia do Eco Descomplicado, tá certo? Além disso, naturalmente, não deixe de se inscrever no canal para ser notificado quando a gente estiver publicando conteúdos novos. E não deixe de curtir esse vídeo para me ajudar a divulgar meu trabalho aqui na plataforma, tá certo? Espero que você tenha deixado suas dúvidas e comentários aqui no chat para que eu mesmo possa ter respondido aí ao longo da transmissão. Mas sabendo que é uma terça-feira de carnaval, é bem provável que a gente tenha aí uma discussão de casos um pouco mais esvaziada. Eu certamente estaria presente, mas é natural que muita gente esteja curtindo o carnaval, nem que seja para descansar, o que também é muito importante, tá certo? Pela discussão de casos de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muito boa noite a todos e eu vejo vocês na próxima terça-feira, às 8h30 da noite, provavelmente ao vivo, como de costume, tá certo? Boa noite a todos e até a próxima.